conhecido de quase todos, ou de todos nós aqui, deixou uma marca grande na matemática que fazemos, ou no dia a dia do convívio, tá? É uma pena o falecimento do professor Soto. Ele faria 80 anos, né? Teria feito 80 anos sexta-feira passada, e sexta-feira passada foi organizado um evento, um dia de palestras, contribuições, e foi muito bacana, tá? A ideia aqui agora é nos reunirmos às terças-feiras nesse horário. São 12 apresentações, e o primeiro a falar é o André, tá? O André foi aluno de mestrado do professor Soto, na USP, depois foi para a França, né, para Mulhouse, onde ele fez o doutoramento dele, fez estágios aí de pós-doc, vamos dizer assim, na Universidade de Toronto, na Universidade de Toulouse, e é professor da Université Paris-Cité. Tá? André, seja muito bem-vindo, tá? Em particular, eu tenho um carinho enorme pelo André, eu já conheço há algum tempo. Quando eu fui passar uma temporada lá na França, o André me acolheu no apartamento dele, tá? Então, muito obrigado, André. Seja bem-vindo, tá? Foi. Obrigado a você, Luiz, pelo convite e por essa oportunidade. Eu estou bem contente de poder falar aqui, porque o Soto foi alguém muito importante para mim, por todos os jeitos. Ele que me ajudou a achar a bolsa de doutorado, fez o contato com o Daniel na época para fazer o doutorado na França. Ele teve uma importância muito grande durante o meu mestrado, também para trabalhar mais com equações diferenciais. Na época eu estava tendendo para trabalhar com a álgebra, né? Álgebra não, acho que não, mesmo não associativa, e com o jeito dele de geometra, tudo, ele foi muito... foi um personagem muito importante para mim, né? Foi uma pessoa muito importante para mim e para minha carreira em particular, né? Mas para minha vida em geral, para eu sair do Brasil e tudo. Então é com muito prazer que eu estou falando aqui com vocês, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre um trabalho que eu pensei nesse trabalho também, porque tem muitas das coisas que são ligadas às coisas que eu aprendi com o Soto, com técnicas que eu aprenderia depois na minha tese, né, com o Daniel, e que o Soto tinha me antecipado que aquilo era interessante, né? Então foi por isso que eu decidi esse tema. E eu vou começar falando de geodésicas, mas a ideia vai ser de falar também de algo que se chama conjectura de Sard, né? Mas eu queria começar de uma forma mais concreta, né? Então eu pensei em começar sobre o que são as geodésicas em geometria subriemanniana. Então eu vou contar um pouco também do que é a geometria subriemanniana. Então eu não sabia... Bom, para contar, esse é um trabalho em colaboração tem dois papers, um deles é com o Ludovic Rifort e o outro é com os três, com a Alessi, com a Adame e com o Ludovic. Então eu vou contar um pouquinho desses resultados, né? Então deixa eu começar só para lembrar, se tiver estudante, eu não sabia se teria estudantes também, então eu fiz aqui uma pequeno primeiro slide para lembrar o que é uma geodésica, né? Então, a geodésica minimizante para a gente vai ser uma curva absolutamente contínua, pelo menos, entre dois pontos de espaço que vai minimizar a distância, né? Então, se a gente está, no caso aqui de R2, né? A gente tem dois pontos, a gente sabe que a curva que vai minimizar essa distância vai ser a linha reta entre os dois, mas a gente também sabe que se tiver aqui na esfera, a gente não pode ter uma linha reta, então as geodésicas não vão ser necessariamente tão triviais, elas podem ser aqui, nesse caso, semicírculos, né? Esqueci a palavra em português, desculpa, mas a gente sabe o que é os eixos, não os eixos, os semicírculos sobre grandes círculos. Os grandes círculos, obrigado. E o estudo das geodésicas, a gente sabe que, de um ponto de vista local, eles são realmente simples, né, em geometria clássica riemanniana. A gente sabe que se a gente pegar uma variedade diferencial sem infinito e uma métrica riemanniana, então todas as geodésicas são sem infinitas. E o problema que a gente vai pensar hoje vai ser sobre a regularidade. Então, nesse caso aqui é super simples, mas na regularidade, quando a gente trabalha não com todas as possíveis direções do espaço, mas quando a gente tem certas condições que a gente tem certas direções que são constantes, que a gente tem
que a gente não pode se locomover livremente no espaço, né? Então, que eu estou chamando aqui de geodésica sobre restrições. Então, pensando assim, a motivação que vem na teoria de controle, né? Se a gente pegar a mesma situação que a gente quer ir de um ponto ao outro, mas nesse caso a gente não pode se locomover livremente. Por exemplo, a gente pode ter, a gente está num carro aqui, né? Só para ter a motivação no começo. A gente tem o nosso carro. A gente não vai poder se locomover livremente, a gente vai ter certas direções que a gente vai poder fazer. Então, a ideia é de estudar esse tipo de situação, né? Então, a gente não pode fazer a linha reta, a gente vai terminar fazendo alguma coisa com curva, inclusive fazendo alguma coisa que talvez a gente tenha que fazer uma pequena espiral com o nosso carro, né? Então, a motivação vai ser procurar geodésicas, mas quando tem certas restrições. E a teoria que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de geometria submaniana. Então, geometria submaniana é a teoria onde a gente vai olhar para as trajetórias do espaço que são tangentes a uma distribuição sobre a variedade, né? São uma distribuição no sentido de que para cada ponto a gente tem um espaço vetorial, um subespaço vetorial do espaço do TM aqui, do espaço tangente, que é de posto constante e que seja aquilo que a gente chama de não holonoma. Então, eu vou voltar na palavra não holonoma em dois slides para explicar o que ela é. E a gente vai estudar todas as curvas que são tangentes a essa distribuição. Então, antes, né, só para a parte mais suave da palestra, eu queria só falar da motivação da geometria submaniana, como um seminário também de matemática aplicada, né, que vem aqui. Eu preferi citar um dos grandes geometras subriemannianos, que é o Montgomery, e ele fala no livro dele, na introdução do livro dele, ele explica um pouco do porquê que ele se interessou em escrever um livro, né, de onde que veio. Então, ele fala que as sementes do livro dele, sobre geodésicas, foram plantadas em 1988 por um físico-químico, Pines, e um engenheiro elétrico, chama Sastre, e ele coloca como questão por que um físico-químico e um engenheiro elétrico se interessariam pela geometria submaniana, e ele coloca que Pines estava desenvolvendo experimentos para testar o então recentemente descoberto fenômeno de Berry em física quântica, e o Sastre estavam desenvolvendo controladores para orientação de robôs e satélites, usando ideias da mecânica. Então, isso aqui é só para dizer que a geometria submaniana ela aparece de uma forma natural quando a gente trabalha em física e em engenharia, em particular, quando trabalha com satélites, com movimentos. A ideia que vem de teoria de controle não está longe da geometria submaniana. Tem muitas relações entre os dois, né? Então, esse é um pouco o mundo que a gente vai trabalhar. Eu queria voltar para a palavra não holonoma, só para explicar, né? Colocar um certo quadro de trabalho. Então, aqui eu vou olhar para o caso da variedade sendo R3 e para uma distribuição que seja de posto 2, né? Então, nesse caso, o que a gente está dizendo é que a variedade vai ser... A distribuição vai ser generada por dois campos de vetores. Esses campos de vetores vão ser todos os dois ser infinitos. Pelo menos ser infinitos. Em algum momento da palestra, eles vão passar a ser analíticos, né? A gente vai olhar para o caso analítico. E a gente vai dizer que ela é não holonoma se a gente pegar todos os corchetes de Lie possíveis, e quando a gente pega todos os corchetes de Lie possível, a gente obtém todo o espaço tangente a R3, né? Então, só para ter uma ideia de qual que seria a forma normal de uma situação desse tipo, eu preciso que x1 e x2 gere em cada ponto, uma distribuição de posto 2. Então, eles vão ser campos de vetores regulares. Em particular, usando o teorema do fluxo tubular, né, eu posso imaginar que x1 é simplesmente igual a derivada em relação a x1. E que o x2 é um campo regular e, ao menos de fazer uma combinação linear entre os dois, ou combinação sem infinita entre os dois, eu posso supor que ele não depende de x1, mas que ele vai ser pelo menos regular em x2. Só que não vai ser desse tipo, porque eu preciso gerar, através do colchete de Lie, todo o espaço tangente. Então, eu preciso juntar aqui um A, a função A, vezes uma direção x3, né? E a gente pode lembrar aqui que o colchete de Lie entre os dois, nesse caso, vai ser a derivada em relação a x1 de A vezes x3, né? Então, se eu for gerar tudo, eu preciso continuar aqui a derivar, né? Então, uma possibilidade para esse A
seria que esse A fosse igual a x1. Então, se ele for igual a x1, a primeira derivada vai ser 1. Eu vou ter o dx3 aqui. Eu vou conseguir gerar, através do x1, x2 e x3, todas as direções do espaço, né? Porque aqui uma combinação linear entre este e o x2 vai me permitir ter a direção x2 e a direção x1 já estava aqui. Mas, de uma forma mais geral, eu posso ter qualquer exponente de x1, né? Porque eu posso derivar muitas vezes em relação a x1. Então, eu posso fazer a primeira derivada, eu vou obter x1 a d-1, e eu posso continuar fazendo colchete de Lie até conseguir o dx3. E, de uma forma geral, né? Eu posso ter como forma normal, simplesmente, uma forma dessa forma aqui. x1, x2, mais alguma coisa de ordem 1 em x3, onde a série de Taylor desse A0 não seja zero, né? Então, eu posso até ter funções que sejam flat, planas, mas eu preciso que pelo menos, quer dizer, não planas exatamente, eu posso somar com funções que são flat, mas pelo menos a série de Taylor aqui não pode ser identicamente nula, né? Então, a gente pode aproximar aqui para um polinômio. Na verdade, que a gente pode aproximar para um polinômio, mas a série de Taylor não é nula. Pronto. É isso que eu queria falar. Então, isso dá para a gente o quadro de trabalho que a gente pode trabalhar, né? Então, uma forma normal que a gente pode seguir e que eu vou seguir de vez em quando eu for fazer contas locais, né? Eu vou seguir esse tipo de campo de vetor. O objeto que a gente trabalha que a gente chama de trajetórias horizontais, então são curvas absolutamente contínuas, que a gente fala que elas são horizontais, então elas significam aquilo que a gente imagina, né? Elas têm que ser tangentes a essa distribuição. Então, se a gente tem em cada um dos pontos uma distribuiçãozinha lá, né? Dada pelos nossos planos, e a gente vai pensar em curvas que sejam tangentes a esses planos em quase todos os pontos, né? Quase todos os pontos simplesmente significa que talvez tenham pontos que não sejam diferenciáveis, e daí a gente não pode ser tangente, mas a curva é absolutamente contínua, então, em particular, a gente pode calcular distância. Então, se M for uma variedade riemanniana, a gente pode sempre calcular uma distância em relação a essas curvas. E um dos teoremas fundadores, né, da geometria subriemanniana é que se a gente considera M uma variedade conexa e delta não monônima, então M vai ser conexa por trajetórias horizontais. Uma pequena observação, né, que a gente pode fazer aqui é que o fato de ser absolutamente contínua e trajetórias horizontais serem definidas num compacto, não sei se vocês conseguem ver como eu faço isso, que sejam definidas num compacto, significa que o comprimento de gama vai ser finito. Então, essa é umas coisas que a gente vai seguir. A gente não vai considerar trajetórias horizontais de comprimento infinito, né? São as coisas que a gente vai seguir. Então, a partir disso, né, sabendo que agora a gente tem a conexidade por trajetórias horizontais, a gente pode se perguntar sobre geodésicas, porque não, agora, dado 2 pontos do espaço, a gente sempre vai achar uma trajetória entre eles, uma trajetória entre eles. Então, a gente pode começar a buscar, saber se a gente vai ter uma trajetória que seja minimizante. Um fenômeno que é interessante de olhar já, né, se a gente tiver aqui uma distribuição nesse ponto, a gente tem nossos 2 pontos que estão aqui, por exemplo, a gente é obrigado a... Não, a gente vai desenhar um pouquinho mais em cima. Chegar de um ponto ao outro agora, a gente é obrigado a se locomover pela distribuição. Então, como na heurística que a gente teve do carro, né, a ideia é que a gente vai ter que seguir o crochete de Lie, né? Então, seguindo o crochete de Lie significa que a gente vai ter que espiralar. Então, aqui, para ir desse ponto do X até o ponto Y, que está aqui, a tendência que a gente tem é de espiralamento, né? Então, a gente pode imaginar uma situação, qual seria a situação que seria bem ruim por uma questão local, né? A gente pode imaginar aqui um paraboloide. E digamos que a gente tenha 2 pontos, né? Que a gente esteja tentando ligar aqui. E uma das coisas que poderia acontecer é que a trajetória que vai ligar eles, ela poderia ser que ela espiralasse nesse paraboloide, né? Então, a gente passa a ter uma possível candidato de trajetória horizontal, possivelmente uma geodésica,
que não seria nem ser infinita, né? Não seria nem ser 1 nesse caso, né? E não teria nenhuma diferencial, nenhum limite da diferencial nesse ponto, porque ela vai espiralar. E esse é um pouco do fenômeno que acontece muitas vezes em geometrias riemannianas, e eu coloquei aqui uma foto que foi a foto representativa de uma conferência de geometria riemanniana não faz muito tempo. Eu achei muito engraçado, o pessoal me mandou, porque eles falaram que era uma pequena árvore que estava no escritório do pessoal que fazia geometria riemanniana, e ela tinha entendido bem a teoria, né? Então ela tinha crescido dessa forma. Achei que era bom para olhar para isso. Então, o problema que a gente está se colocando hoje é qual é a regularidade dessas geodésicas, né? Elas são pelo menos C1. Então, essa é uma das questões abertas, né? Uma das grandes questões abertas nesse domínio, né? Então, quais são os resultados, né? Então, primeiro, teve um grande esforço nos anos 2000, né? Então, o primeiro paper de Chittur de Entrelá, e depois Chittur, Trelá, Barilar e Prand de Sigalot, teve um grande desenvolvimento entre 2006 e 2020 para trabalhar com um caso que é genérico, né, na topologia sem infinito de Whitney. Então, me lembra muito o Soto, né, então, o caso estabilidade estrutural, de uma certa forma, que depois a gente vai estudar todas as bifurcações, todos os casos de codimensão 1, codimensão 2, etc., né, que também é uma direção que o pessoal explora, né? Mas então, primeiro, qual que é o teorema? Então, o teorema final, depois de todos esses trabalhos, é que se M e delta foram genéricos, então as geodésicas minimizantes são pelo menos C1. Né? Isso aqui é o que a gente consegue nesse momento. E o teorema que eu queria apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho mais em detalhes, é que se M e delta são analíticos e a dimensão de M é 3, então é só um resultado para a dimensão 3, então as geodésicas minimizantes vão ser C1. Então a gente vai ver que a gente vai dar uma descrição dos candidatos a geodésicas que são especiais, que podem espiralar, por exemplo, e a gente vai mostrar que certas propriedades geométricas vão descartar esses pontos, essas trajetórias enquanto geodésicas. Essa é a ideia, né? E aqui a gente vai usar a teoria de singularidade, geometria analítica e outras técnicas que a gente vai ver. Pode fazer pergunta ou espera no final? Não, acho que pode, né? Acho que primeiro... A dimensão 3 e para a dimensão 2 isso não vale ou é fácil, alguma coisa assim? É porque é fácil, porque dimensão 2... boa pergunta, eu devia ter falado isso no começo. Porque dimensão 2, né, ou o posto vai ser 1, e daí não tem como o corchete de Lie gerar tudo, né, porque o posto é só 1, só tem um campo de vetor, ou o posto é 2, e isso significa que a gente está gerando já todo o espaço tangente, então a gente está no caso da geometria riemanniana. Então, o primeiro caso interessante, não trivial, é o caso de M, do caso de dimensão 3 e posto igual a 2, né. Posto igual a 1 tem como o corchete de Lie gerar tudo. Entendi. Valeu. Legal. Então, esse foi o primeiro caso, digamos, a ser estudado, né? Que é o caso de dimensão 3. O primeiro caso não trivial. Então, esse é o resultado que eu queria apresentar hoje para vocês, né? Então, eu queria começar falando... eu vou colocar como uma caixa preta, né? Mas eu vou abrir um pouquinho a caixa preta no próximo slide, né? Eu quero explicar um pouquinho de onde vem essa superfície e tudo. Mas eu queria começar dizendo que existem certas trajetórias horizontais, que a gente chama de singulares, que elas têm uma importância especial, porque elas diferenciam a geometria riemanniana e a geometria riemanniana. Então, elas, como uma caixa preta, pelo momento, né, a gente vai chamar do que se chama a superfície de Martinet. Então, vai ser o conjunto onde o primeiro corchete não é suficiente para gerar todo o espaço. Então, se a gente olhar para aquele exemplo, né? O primeiro corchete, ele era dado pela diferencial em x1 de A, né? De x3. Então, para que o primeiro crochete, junto com a distribuição, não gere o espaço tangente, eu preciso que essa função aqui seja zero. Porque se essa função não for zero, eu estou gerando o dx3, então eu gero o dx2 e o dx1 também. Então, essa superfície, nesse caso, localmente, ela é simplesmente dada pelos pontos onde essa derivada é igual a zero, né?
pode ser, mesmo no caso sem infinito, ela pode ser bem complicada. A única coisa que a gente sabe é que a série de Taylor de A não é zero. Então a gente pode, por exemplo, utilizar o teorema de preparação de Malgrange e tudo para dizer que, ao menos em uma direção, ela é polinomial. Mas, ok, então vou fazer pelo menos essa observação. A dimensão de Hausdorff de sigma é menor ou igual a 2, né? Então isso não é óbvio, mas o fato da série de Taylor não ser constante igual a zero nos permite dizer isso. Quer dizer, não é qualquer função sem infinita que vai aparecer aqui. Então, na verdade, isso é alguma coisa de dimensão pelo menos 2. A gente vai dizer que uma trajetória horizontal ela vai ser singular se essa trajetória completamente é contida nesse espaço. Uma propriedade que eu vou tentar explicar de uma forma heurística no próximo slide é que se gama é uma geodésica não singular, então ela é sem infinita. Então, a dificuldade para a gente vai ser o caso das trajetórias horizontais singulares, né? Essas são as trajetórias horizontais que a gente não sabe se, quando elas são geodésicas, elas poderiam ser sem infinito ou não. A gente vai ver que as trajetórias singulares, elas podem não ser sem infinito, né? A gente tem que descartar elas por outros métodos. E tem uma heurística aqui, essa heurística eu não vou explicar de uma forma muito precisa, né? Eu fiz uma escolha de como abordar o tema, mas a heurística é que as técnicas habituais de geometria riemanniana, elas se adaptam apenas para as curvas horizontais não singulares. Então, técnicas de valor extremo, de geometria diferencial clássica e geometria riemanniana clássica, elas se adaptam bem quando essas trajetórias não são singulares, né? Então, deixa eu tentar explicar um pouco mais em detalhe por que dessa distribuição, por que tem alguma coisa especial acontecendo, por que a gente espera que essas trajetórias que sejam tangentes a essa superfície, né, ao menos alguma coisa de dimensão de Hausdorff ao menos 2, por que a gente espera que elas sejam um pouco diferentes, né, mais complicadas. Então, deixa eu lembrar, assim, como ideia, né, deixa eu pegar aqui as minhas notas para... esqueci o que eu queria falar. Que a gente, só para lembrar como a gente pode pensar na geodésica de uma forma clássica, em geometria riemanniana, né? A gente pode considerar aqui o nosso M, né? Então a gente tem aqui as direções X, né? Que nos dão espaço. A gente pode olhar para o espaço cotangente, né? No espaço cotangente a gente vai ter uma forma simplética pela soma aqui de dxi dpi, né? Onde cada um do pi é a direção cotangente relacionada com o xi. Por outro lado, a gente também tem uma métrica riemanniana que estava em M, então aqui eu vou simplificar ainda mais a vida, mas ela não precisa ser tão simples, né? Eu posso pegar a métrica euclidiana aqui. E uma das formas de calcular geodésicas, né, dado qualquer uma dessas métricas, não posso até considerar um pouco mais geral, mas dado qualquer uma dessas métricas, o ponto é que a gente pode calcular uma certa energia, né? Então, nesse caso, a energia vai ser simplesmente a soma dos pi quadrado. E a ideia é que a gente pode pegar as hipersuperfícies dadas por E igual a uma constante, C. Então, para C positivo, hipersuperfície, né? Aqui. O detalhe é que E igual a zero, que é o único caso que não vai ser uma hipersuperfície, né? Porque, então, a gente vai ter a soma dos quadrados, vai ser igual a P1, igual a P2, igual todos os P's, igual a zero. Então, a gente está contido simplesmente no planinho aqui, todos os P's igual a zero, a gente não vai ter nenhuma curva, todas as curvas que estão lá, de uma certa forma, elas não saem do ponto, né? Então, esse caso aqui, para o caso clássico de geometria riemanniana, não tem nenhuma importância no cálculo de geodésicas. E o fluxo geodésico vai ser simplesmente, a gente vai pegar a forma simplética e a gente vai olhar para o kernel, a gente fala isso, para o anulador, acho que é isso,
sobre E igual a constante. E como a gente vai ter uma hipersuperfície E igual a constante, e essa daqui é uma 2 forma, quando a gente faz isso daqui, o que a gente vai obter vai ser um campo de vetor, uma foliação, mas a gente vai sempre obter uma direção, então a gente vai obter alguma coisa que é regular. E aqui explica, então, a posteriori, esse vai ser o campo geodésico e que a gente vai projetar em M, e a gente vai obter que as geodésicas vão ser também sem infinito. Então a ideia é que a gente estuda nesse caso, a gente usou o fato que tem uma 2 forma, que E nesse caso, para valores genéricos constantes, vai ter codimensão 1, e que, portanto, quando eu restringir a forma diferencial a 2 formas, eu vou obter um campo de vetor regular. Né? Então, deixa eu tentar agora, com essa figura, deixa eu agora fazer as mudanças. Então, eu vou agora tirar essa construção e eu vou tentar fazer a mesma coisa, a mesma ideia, só que para geometria sub-riemanniana. Então, a diferença agora é que as métricas que a gente está interessado, então a métrica ela podia ser riemanniana, mas as direções agora, elas são determinadas pela nossa distribuição, né? Elas dependem da distribuição. Por exemplo, elas podiam ser o span de x1 e x2. Como a gente está, por exemplo, naquele exemplo, né, de dx1, dx2 mais a dx3. Então, a métrica também vai ser tangente a essas direções. Ela vai depender só dessas duas direções, perdão. Então, quando a gente for pegar a energia que dependia antes de P1 ao quadrado, P2 ao quadrado, P3 ao quadrado, agora elas vão depender só dessas direções, né, ao quadrado. Então, ela vai depender desses termos aqui, né? Então, esse daqui que vai nos dar P1 e x2 vezes o vetor P, que vai nos dar P2 mais A de x P3. Então, antes dependia de P1 ao quadrado, P2, de P1, a energia igual a zero era P1 igual a zero, P2 igual a zero, P3 igual a zero. Agora, a nossa energia, quando ela for igual a zero, ela vai ser P1 igual a zero, P2 mais A de x, P3 igual a zero. Então, a energia igual a zero agora, ela não está mais só contida, né? Talvez isso não seja a melhor forma de desenhar, mas em dimensão 3 não é tão fácil de fazer. Ela também contém todos os P's iguais a zero, mas ela contém alguma coisa que está fora, né? Ela contém alguma coisa que está fora. Então, aqui é dado por P1 igual a zero e P2 mais A de x P3 igual a zero. Então, nesse caso, de geometria sub-riemanniana, energia igual a zero vai nos dar também trajetórias que vão ser trajetórias honestas, que vão se projetar em possíveis trajetórias, possíveis geodésicas sobre M. A questão agora é que esse E igual a zero, aqui, ele tem codimensão 2. Então, quando a gente for fazer a restrição da forma simplética, não é verdade mais que a gente vai obter alguma coisa que vai ser sempre um campo de vetor, que vai ser de dimensão 1. Para começar, você vai ter que, genericamente, a distribuição vai ser simplesmente zero. Mas você vai ter um subespaço desse E igual a zero, que eu vou chamar de sigma ortogonal, que é o espaço onde esse kernel não é onde a 2 formas, quando restrita, não é transversa, né? Quando a 2 formas não é completamente transversa a E igual a zero. Então, é onde o kernel vai ter pelo menos uma direção tangente. E sobre esse pedaço, você vai ter alguma coisa de dimensão 3, novamente você pode restringir a forma simplética, mas o que você vai obter vai ser um campo de vetores agora, mas que pode ser singular. E a projeção desse conjunto, né? Essa é a superfície de Martinet. Então, aqui eu desenhei em dimensão 2 com M, não existe, na verdade, dimensão 3. Então, aqui vai ser um objeto de dimensão 3, que quando a gente projeta sobre M, ele vai ser uma superfície. Tem uma razão intrínseca para por que é dimensão 3 e se projeta sobre alguma coisa de dimensão 2, mas
coisa que é importante aqui é só quando a gente faz um cálculo, a gente tem isso. Então, essas são as direções onde, quando a gente faz o mesmo cálculo com a forma simplética, a gente não vai obter alguma coisa que seja regular. Então, essa é a heurística de dizer por que trabalhar com essa superfície de Martinet e trabalhar com as trajetórias que são horizontais em relação a ela são especiais. São coisas que aparecem em geometria subriemanniana e que não aparecem em geometria riemanniana. Ô, André. Sim. A superfície é invariante quando você tem uma geodésica? Ou seja, uma geodésica pode cruzar transversalmente? Ela poderia, nesse caso, poderia. A gente pode mostrar que ela pode ser singular por um tempo e mudar, sim. E quando ela cruza, se ela não estava lá dentro inteiramente contida, ela vai ser regular. Ela passa de forma regular. Exatamente. Se ela passar por fora, ela é regular. Ok. Obrigado. Então eu queria fazer alguns exemplos para a gente ver porque eu estou falando que tem um campo de vetores, né? Mas eu não vou fazer sobre espaço cotangente, eu vou fazer diretamente sobre a superfície de Martinet. Então na dimensão 3. Então é como se a gente estivesse olhando para tudo projetado sobre M, né? Então aqui eu vou pegar como primeiro exemplo, que a gente chama de exemplo de Martinet. Então você tem como na forma que a gente tinha olhado, né? E aqui é o caso simples, você tem o x1 ao quadrado. Então, quando a gente pega aqui o gerado pelo primeiro campo de vetor, a gente vai botar dx1, dx2, x1, x3. Então, a superfície de Martinet aqui é dada por x1 igual a 0. Eu mudo de cor, talvez. Então, esse daqui é o nosso x1. Desculpa mudar os eixos, mas acho que fica mais fácil a gente mudar os eixos. O x3. E daí a forma de a gente calcular qual que vai ser as trajetórias, que são singulares, né? Elas têm uma propriedade, né? Elas têm que ser tangentes a essa superfície. Essa daqui é a superfície de Martinet, dada por x1 igual a 0. Mas, por outro lado, elas também têm que ser tangentes à distribuição. Então, gama singular, gama ponto, ela está no espaço tangente e na distribuição. Então, tem um campo de vetores aqui que nos ajuda bem a ver o que vai nos dar, né? Que é o campo dado por x1, que a gente deriva a função que gera a superfície de Martinet, x2, menos x2, x1, x1. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que a coordenada x1, ela é primeiramente, está na distribuição, esse campo de vetor, que eu vou chamar de z. E, segundamente, a função x1 é uma integral primeira, né? Então, ele é tangente. Então, nesse caso, se a gente fizer a conta aqui, o que a gente vai obter simplesmente simplesmente o que acontece aqui. Então, simplesmente vai obter dx2 mais x1 ao quadrado dx3. E se a gente restringir a superfície de Martinet, né, se a gente restringir isso daqui à superfície de Martinet, que é lá onde a gente está tentando estudar, isso daqui vai simplesmente me dar dx2. Então, a gente está falando que o campo de vetores, né, que está nos dando as trajetórias horizontais sobre a superfície de Martinet, ela vai vir desse campo de vetor, então elas vão ser todas simplesmente as curvas retinhas aqui. Então, em particular, se a gente tiver uma curva, um candidato a geodésicas que não seja singular, ela é sem infinita, e todas as curvas que são singulares são sem infinitas, são retas. Então, nesse caso aqui, todas as geodésicas são sem infinitas. Agora, um segundo exemplo, então esse é o exemplo mais clássico, né? E daí tem um segundo exemplo que eu acho bem interessante, dos Zelenko e de Minkowski, onde agora eles consideram esse campo de vetores que está aqui, e a gente pode considerar o crochet de Lie, né? Dado aqui, e eu quero por um primeiro momento esquecer esse termo aqui, né? E olhar só para essa parte. Então aqui é uma parabola, né? Tem uma professora de cálculo 2 aqui que eu vi, não lembro mais os nomes. Mas então tenho essa superfície aqui. Paraboloide, né? É isso que a gente chama. E daí você tem o eixo, que eu dizia um pouco alto demais, né? Tem um eixo aqui que é o x3. Então, se a gente esquecer esse termo aqui, que vai ser um termo de quebra de simetria, o que está acontecendo é que a gente tem a superfície de Martinet dada por essa função igual a 0, né? Então, essa paraboloide aqui em relação a x3, e a distribuição que a gente está olhando
sobre o eixo x3, se a gente calcular todos esses pontos aqui, perdão, sobre o eixo x3, então x1 igual a 0, x2 igual a 0, toda essa parte aqui é 0. Então a distribuição sobre o eixo é dx1, dx2, né? Que é transversal, assim, ao eixo que está ali, né? Com todos os pontos. Então o que a gente pode imaginar, inclusive nesse ponto aqui, né? Vai ser tangente a superfície. O que a gente pode imaginar é que se a gente tivesse algo completamente simétrico, todas as trajetórias que a gente fosse pegar, elas seriam fechadas, né? Elas seriam semicírculos, elas seriam círculos. Mas como tem um termo de quebra de simetria, o que acaba acontecendo é que aqui vai espiralar. O jeito de calcular esse campo de vetores é como a gente tinha falado antes, então deixa eu só tomar um pouquinho mais de espaço. Né? Se isso daqui é uma função h, a gente pode falar que o campo de vetor é x1, h, x2, x2, h, x1, e tudo isso restrito à nossa superfície, né? Esse é o campo de vetores que não interessa, e se a gente olhar para ele, ele vai espiralar, né? Se a gente olhasse ele de cima, a gente tem exatamente a situação onde a gente tem o espiralamento e um ponto singular. E a gente pode ter a intuição de que esse ponto singular aqui, ele significa que a gente está tangente, a gente tem uma tangência igual a 2, né? Quer dizer, a distribuição é a distribuição tangente é igual a tangente da superfície sigma, né? Então esse é um exemplo interessante, né? Agora, os Zelengues e Minkowski, eles mostram que todas essas trajetórias não podem ser geodésicas. Então, se elas fossem geodésicas, seria um contra-exemplo, né? A gente teria trajetórias que são, por exemplo, a gente poderia ter a trajetória entre dois pontos aqui, sendo duas espirais, né? A gente vai de um ponto ao outro através de duas espirais, poderia acontecer. Então, eles eliminam esse caso porque eles calculam na mão, né? Com essa forma normal, eles calculam na mão que todas as trajetórias aqui têm comprimento infinito. Então, esse é o resultado que eles mostram. Então, a gente leva para aquilo que a gente chama de foliação característica, né? Então, todos esses dois exemplos mostram para a gente o que a gente vai obter quando a gente olha para a superfície de Martinet e a gente intersecta com a distribuição. Genericamente, a gente vai ter uma situação transversa. Então, a gente vai ter uma única direção. E, em alguns pontos, a gente vai ter a tangência total, então a gente vai ter um ponto singular dessa foliação. Então, aqui é um desenho que eu tirei do paper do Zelengues e Minkowski, então, onde eles mostram algumas das possíveis singularidades, né? Então, essas singularidades são coisas que a gente tem que, de uma certa forma, excluir das possibilidades geodésicas, porque aqui, por exemplo, teria um canto, não seria C1, e aqui a gente poderia ter espiralamento, né? Então, as trajetórias horizontais singulares, elas são concatenações de folhas de comprimento finito dessa foliação, né? E um conjunto que tem uma importância especial em geometria subrimaniana é o conjunto que, dado um X fixado, a gente olha para o conjunto de todos os pontos que a gente pode chegar com uma trajetória horizontal singular. Então, todas essas concatenações de folha possíveis, né? Então, se a gente fixou um ponto aqui, nesse caso, seriam todas as possibilidades aqui de folhas de comprimento finito que a gente pode chegar. Então, aqui seria todas essas, né? Todas seriam possibilidades. Esse aqui seria o X. X desse ponto, né? E estudar as geodésicas está muito ligado a estudar esse conjunto, porque esse é o conjunto problemático, né? Os pontos que a gente pode chegar com trajetórias horizontais singulares são aqueles que a gente precisa estudar de uma forma mais precisa para saber se a gente poderia ter candidatos a geodésicas que não são sem infinitos, não são sem. Então, isso leva ao que se chama conjectura de Sard, que a versão forte dessa conjectura, dimensão 3, é que esse conjunto se chama conjectura de Sard porque as trajetórias horizontais que eu falei, elas podem também ser vistas como
como pontos críticos de uma aplicação exponencial, né? Então, se a gente está habituado com geometria riemanniana, a gente sabe que tem uma aplicação exponencial, que a gente pode, dependendo das direções, e existe uma maneira de definir esses pontos singulares como pontos críticos dessa aplicação. Então, conjectura de Sard é que o conjunto de valores críticos da aplicação, todos os valores que a gente pode chegar para trajetórias singulares, ele vai ser bem pequeno. Então, nesse caso aqui, a conjectura forte diz que a dimensão de Hausdorff vai ser menor ou igual a 1. Então, tem que ser 1, porque a gente viu que tem curvas, né? Mas poderia ser 0. Isso pode acontecer também. Então, é menor ou igual a 1. Então, o resultado que a gente mostra, na verdade, é que o resultado mais importante, que vai nos ser útil para o cálculo da geodésica, é que se a gente, não só essa conjectura é verdadeira no caso analítico, mas se a gente fixar um L, né, um comprimento, e a gente pegar todas as trajetórias singulares horizontais com até esse comprimento, então esse conjunto, ele além de tudo vai ser um conjunto semi-analítico e de dimensão menor ou igual a 1. Então isso vai ser um dado importante para a gente, né? Então esse é os resultados. Então por que esse é um dado importante? Então eu não vou dar a definição do que é semi-analítico, mas uma propriedade. Uma propriedade é que uma curva gama é semi-analítica, ela sempre admite derivada à direita e à esquerda em todos os pontos. Então isso a gente consegue mostrar. E a gente junta isso com um teorema de 2016, do Racuviri e Ledonné, que mostra que as geodésicas que estão aqui, eles usam realmente análise, não geometria, eles mostram que as geodésicas minimizantes não têm cantos, né? Então, com isso, eles estão dizendo, bom, que esse tipo de situação não pode ser uma geodésica minimizante, né? Então, se a gente estivesse naquela situação da cela, eles estão eliminando esse tipo de situação. Eles eliminam aqui. E o resultado que a gente mostrou ali, né, então o outro caso a eliminar, digamos, do ponto de vista ao menos heurístico, né, qualitativo, seria o caso do espiralamento. E o que a gente está falando é que se for uma curva semi-analítica, então ela vai admitir derivada à direita e à esquerda. E o nosso resultado é que, para um comprimento finito, a curva que a gente vai obter, esse conjunto de valores críticos, ele é semi-analítico. Então, sem dúvida, toda essa curva aqui, ela não é semi-analítica, não vai ter derivada à direita ou à esquerda no último ponto. Então, o que a gente está dizendo é que, na verdade, essa curva tem que ter comprimento infinito. Então, o resultado que a gente está mostrando aqui, essa curva, então aqui pela Racuviri e Ledonné, e aqui pela curva tem comprimento infinito. Então eu queria focar nessa proposição, em vez de focar no teorema inteiro, olhar agora para o caso analítico, dimensão igual a 3, e vamos supor que a foliação tem um ponto de foco, então todas as trajetórias têm um comprimento, o que a gente quer mostrar é que todas as trajetórias vão ter um comprimento infinito. E assim a gente exclui que elas possam ser geodésicas. Então, antes de pular aqui para falar um pouquinho das técnicas e entrar no que a gente está fazendo, queria só falar que a situação ela é mais complicada. Essa superfície de Martinet ela pode ser bem mais degenerada, ela pode ter singularidades ela mesma. Então, você tem situações dinâmicas muito mais... Então, eu sei que tem sobre dinâmica, né, que muito interessantes, porque você não sabe... Você tem retornos, por exemplo, você pode ter esse tipo de situação, né, com um 8. Você pode ter retornos de um lado e depois ele vai para o outro lado, vai para o primeiro, vai para o primeiro. E você não precisa ter nenhuma forma de periodicidade nas escolhas de direita e esquerda que você faz aqui. Então, você é obrigado a mostrar que todas as possíveis escolhas sejam de comprimento infinito. Então, a situação geral ela é mais delicada, mas hoje o que eu queria focar, só porque isso já dá a ideia no caso geral, é no caso de um ponto de foco. Então, quais são os ingredientes da prova de forma... aqui virou teorema, né? Então, era uma proposição, virou teorema. Ela melhorou de status aqui, mas era uma proposição, né? Então, a demonstração desse resultado, ele vai ter duas etapas, que eu queria falar um pouquinho para vocês, 15 minutos.
A primeira é que delta não holonomo implica que existe uma trajetória de comprimento infinito. Essa primeira informação. E aqui, eu não vou falar da parte de geometria simplética, eu só vou dar a implicação do que a geometria simplética nos dá e teoria de medida. Então, vou dar um pouquinho da heurística do porquê, como que a gente usa essa informação. E a segunda parte é que delta analítico implica que se existe uma trajetória de comprimento infinito, então todas as trajetórias têm comprimento infinito. Né? Então, eu estou lembrando que a gente está olhando para a situação, hoje a gente tem um espiralamento. Né? Então, a primeira vai falar que existe um gama de comprimento infinito, e a segunda vai falar que, sobre essa hipótese, todas têm comprimento infinito. E daí as técnicas que a gente utiliza daí são de teoria de singularidade e geometria analítica, então, resolução de singularidade, GDOs, teoria quantitativa, e classes quasi-analíticas. Então, as duas, principalmente a teoria qualitativa, foi coisa que eu aprendi muito com o Soto, né? O Soto foi quem me ensinou muitas dessas partes, que transições de Poincare, que vão aparecer logo mais, né? E a resolução de singularidades foi também algo que eu lembro, durante o meu mestrado, eu estava olhando para todas as explosões e tudo, e eu tinha falado para o Soto falar, tem que olhar para a bifurcação com dimensão 4, você tem que fazer as explosões. Eu falei, mas vai ter uma hora que não vai dar mais para fazer isso, né? E foi ali que ele falou para mim que, você tem que conversar com o Daniel Panazzolo, E daí foi assim, acho que foi assim que começou a ideia de eu fazer o doutorado na França, né, com o Daniel. Em todo caso, então, eu digresso um pouco. Então, vamos falar agora da demonstração. Então, eu queria falar primeiro um pouquinho da primeira etapa, né? Então, esse lema, delta não holonomo, implica que existe uma trajetória de comprimento infinito. Então, aquela descrição que a gente deu no espaço cotangente, na verdade a gente pode fazer isso meio que na mão, né? Mas a essência vem do fato de que a gente está trabalhando com a projeção de um campo de vetor que seja característico, né? Um campo de vetor característico. Então, que seja o anulador da fórmula simplética. Então, essa informação, pela geometria simplética, ela vai nos dar uma informação sobre o campo de vetor gerador. Então, aqui eu vou só fazer o desenho só para lembrar, a gente tem um ponto de foco, e aqui a gente tem um campo de vetor, né? Que era aquele campo que está sobre a superfície aqui, que é a superfície de Martinet. Né? Então, a informação que a gente vai ter, que da geometria simplética, é uma informação sobre o divergente de Z. Que esse divergente ele vai ser contido no ideal de coeficientes. Então, uma outra forma de uma aplicação disso, que é a aplicação que eu vou utilizar aqui, é que essa informação nos diz que a divergência de Z ela vai ser controlada, ao menos localmente, por uma constante, o módulo de Z. Então, vamos ver como isso entra, né, no cálculo aqui. Então, a ideia é que, essa é a propriedade-chave para a gente mostrar esse lema, que não holonomo implica que... Então, não holonomo significa que está vindo dessa forma simplética, que a gente desceu, então está implicando essa propriedade. Então, qual que é o cálculo? A gente quer achar que pelo menos uma trajetória tem um comprimento infinito, que a gente vai mostrar que quase todas as trajetórias, no sentido de teoria de medida. Então, por quê? Então, vamos imaginar que a gente pega aqui eu acho que vou pegar em azul, uma pequena, um V0, né? E que todas as trajetórias que saiam dessa massa V0, elas cheguem no ponto singular com um comprimento finito. Então, quando eu aplicar o campo de vetor, digamos, eu vou ter um VT aqui, que é igual ao fluxo, né, calculado em V0. E, por um lado, eu sei que o volume desse V0, desse VT, perdão, por um lado, eu sei que o volume do VT, ele vai a zero, quando T vai a mais infinito. Por outro lado, a gente pode fazer o cálculo desse volume, e a gente sabe que a contração do volume, ela depende da divergência, né? A contração do volume depende da divergência. Então, o que isso significa? Se a gente fizer o volume dividido T, isso daqui é a integral
Vamos fazer mais uma etapa. Da forma volume, né? De todo o espaço, da superfície nesse caso, que é igual ao pullback pelo φ de t da forma volume, de V de zero. Isso daqui, por geometria diferencial, a gente sabe que, clássica, isso daqui é só simplesmente a exponencial da integral entre 0 e S, do divergente de Z, calculado no ponto... eu sempre me confundo aqui, onde que eu ponho o ponto? Gama S. Tem muito parêntese. Perdão, não S. Aqui é T. DS. Vai lá. Né? E o que a gente está falando com essa desigualdade é que a gente vai conseguir colocar uma desigualdade em termos da norma de Z, do Z. Francês. Então, isso daqui é maior ou igual a integral de V0, a exponencial de menos a integral de 0 até t, de K, norma de Z, ds, forma volume. E o que é a integral entre 0 e t da norma, né, de Z? De Z vai ser exatamente o comprimento da curva, porque a norma do campo de vetor Z é a direção derivada da curva. Então, o que a gente está fazendo é integrando aqui. Então, se todas as curvas tiverem o comprimento, se todas as curvas menor que L, isso aqui é maior ou igual que a integral sobre V0 da exponencial de menos KL, forma volume. Então, a gente obtém aqui menos KL, o volume de V0, que é maior que zero. Então, a gente obtém uma contradição. Então, o fato de ter essa condição sobre a divergência, ela não permite, de uma forma heurística, né, o que esse cálculo está nos dizendo? Nos dizendo que se... eu não sei se eu achei que eu tinha 1 hora, eu espero que tenha 1 hora. Então, deixa eu só terminar isso. Que a contração, ela depende da divergência, que a divergência está sendo controlada pela norma do campo de vetores, e a norma do campo de vetores, a integral da norma, é o comprimento. Então, a gente está ligando a quantidade de contração com o comprimento. Essa é a forma de mostrar esse resultado, né? Desculpa, essa cota do divergente aí, você falou que veio de geometria simplética, é isso? Isso, eu falei que veio. Aqui, nesse caso, eu acho que a boa explicação é de pensar que a gente está vindo no cotangente, a gente está olhando como o kernel no I/O da forma simplética. E a explicação de por que a gente tem essa propriedade é por causa disso, porque é um campo de vetores muito especial que a gente está projetando. Tá bom. Eu poderia explicar um pouquinho, mas porque mais tarde eu posso falar um pouco disso, né? Parte de questões. Eu acho que eu tenho 5 minutos. Eu tinha entendido que eu tinha 1 hora. É isso mesmo, Luiz? Confere. Ok. Então, só para dar uma ideia da prova da segunda parte, que diz que se existe uma trajetória de comprimento infinito, então todas as trajetórias têm comprimento infinito. Então, aqui a ideia é que se a gente pegar o ponto com espiralamento, né? Então, eu vou pegar 2 curvas que espiralam. Eu quero ser capaz de comparar o comprimento delas. Então, a ideia é fazer como o Souto me ensinou, né? Que a gente faz a explosão do ponto, né? A gente pode pensar nisso como coordenadas polares, né? Então, numa primeira aproximação, vamos pensar que depois da explosão desse ponto, quando a gente faz o pullback do campo de vetor, a gente obtém um campo de vetor que seja regular em todos os pontos. Em geral, isso não é o caso. Mas vamos pensar que seja esse o caso nesse momento. E a gente vai pegar uma transversal aqui. A gente está colocando aqui. Então, agora, para cada ponto da transversal, digamos um P,
eu vou considerar a curva que retorna. Então, eu vou chamar esse daqui de gama P. Então, se a gente olhar para esse gama 1, se ele estiver passando aqui por P1 e gama 2 estiver passando por gama 2, então a gente vê que de uma forma, com essa notação aqui, gama 1 é a união de gama TPN para N natural, e gama 2 é a união de todos esses gama TN de P para N os naturais. Então, todas essas semi-órbitas, né? E a razão pela qual eu decidi pegar só essa daqui é porque a gente consegue, se o campo de vetor for analítico, a gente pode definir uma função da transição nela mesma. Então, aqui é a transição. Então, primeiramente, então, só para lembrar, a transição de Poincaré, nesse caso, é analítica. Então, a função de transição, ou de retorno, nesse caso, né? Na verdade, de TNT, é analítica. Isso nos permite dizer, na verdade, que a função uma função L aqui que nos diz para cada ponto de T vai em R, e que para cada P nos associa o comprimento de gama P, ela é analítica. Então, nesse caso, a gente pode supor que, a menos de considerar uma vizinhança bem pequena, como é uma função analítica e no zero ela vale zero, e para os outros pontos ela é positiva, a gente pode supor que ela seja decrescente. Ela é decrescente a partir de certo momento em relação com a transição. Então, em particular, se a gente fizer, né, que a gente está falando aqui, que L se L de P. Né? Então, quando a gente for calcular o comprimento de gama 1 e de gama 2, né? O comprimento de cada um deles, isso aqui nada mais vai ser do que a soma de L de TN de P para N natural. E aqui eu estou usando o fato de que a simplicidade do plano, né? Se a gente começar com essas duas curvas, né, que a gente tinha ali, primeiro azul, depois a verde, né, eu também vou ter a regularidade da transição. Então, isso daqui vai significar que, perdão, aqui tinha um i, que se P1 se P2 fosse menor P1, então, por causa disso, o comprimento de gama 2 vai ser menor do que o comprimento de gama 1. Então, se a gente tiver uma de comprimento infinito, digamos o gama 2, gama 1 também vai ter comprimento infinito. Qualquer outra que a gente começar antes vai ter comprimento infinito. Então, essa é a ideia, né? O que acontece, só para terminar, é que essa situação simplificada, ela não pode ser, na verdade, ela não funciona de forma geral. Em geral, a gente vai ter pontos singulares aqui. Vai ter vários pontos singulares. E a gente vai ser obrigado a fazer mais explosões, né? Então, no caso geral, vai ter muitas outras explosões. Então, a gente vai terminar também com pontos singulares. Então, nesse caso, quando a gente tiver pontos singulares, para começar, a gente não vai trabalhar simplesmente com todo o retorno, a gente vai ter a gente vai dividir em vários pedacinhos aqui, onde a gente tem pequenas transições. Cada uma dessas transições, elas vão ser de uma certa regularidade. O que vai acontecer é que elas não vão necessariamente ser analíticas, mas elas vão ser aquilo que a gente chama de quase analíticas.
Elas vão estar num corpo de hard, português, acho que é isso. E isso vai implicar não que a função seja analítica em si, mas que a gente possa bornar ela, L vai ser por uma outra função, acho que eu chamei de M, onde M é quase analítica. Isso nos permite ter a mesma propriedade de monotonia aqui, a menos de uma constante, não é importante dizer, mas a menos de uma certa constante, a gente vai ter a mesma condição de monotonicidade. E, claro, calcular o comprimento, se a gente tiver que colocar uma constante aqui, não vai fazer diferença. Se o comprimento aqui for infinito, o comprimento do outro também vai ser infinito. Então, não vai fazer diferença colocar essa constante. Isso aqui dá a ideia geral da prova de que se você tiver uma trajetória de comprimento infinito, todas vão ter comprimento infinito. Então, com isso, eu termino aqui. Então, obrigado a todo mundo. Bom, André, nós que agradecemos, muitíssimo obrigado pela apresentação, pela disponibilidade, né? Em particular pelo horário avançado aí. Eu abro o microfone aqui para os colegas, por favor, para perguntas, comentários, dúvidas. Lucas? Ô, Luiz, André, a câmera não tem pergunta, não. André, não sei se você lembra, a gente fez um curso de verão junto no IMPA, tá? Prazer em revê-lo. Muito sofisticado, muito interessante você fez, tá? Difícil de entender, tá? Mas parece muito bonito, você explicou muito bem, tá? Obrigado pelo seminário, prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo, esse tempo. Comentários, dúvidas, Leandro, por favor, tá por aí? Ô, André, tudo bem? Tudo bem. Quando eu estava vendo esses seus trabalhos aí, estava vendo o seu seminário, quando você fala, por exemplo, superfície de Martinet, e eu lembro que uma vez, o Martinet é o Jean Martinet, de Grenoble, eu lembro que eu tive que, uma vez, estudar um artigo dele, que eu acho que foi da análise de Instituto Fourier, uma coisa assim, década de 70, que era sobre tinha singularidades, mas eu estava mais preocupado com representações locais de formas diferenciadas, sabe? E aí, vendo toda essa estrutura, por exemplo, se você pensa essa distribuição como o núcleo de uma forma diferenciável, não com um derivado exterior diferente de zero, por exemplo, né? Tem alguma relação do início desses estudos com formas diferenciáveis e distribuições que elas geram, por exemplo, que o núcleo delas geram e representações locais, tem alguma coisa a ver? Eu acho que eu não sei responder de verdade, mas pelo menos eu acho que sim, porque tem muita relação com essa propriedade aqui, né, que eu tinha falado de divergência. Ela tem muito a ver do fato de a gente estar olhando para o núcleo de uma forma simplética, né? Então, eu não conheço os trabalhos que você está falando de teoria de representação de formas diferenciais, isso eu não sei, mas eu acredito que tem uma relação, né? Porque vir de uma forma simplética é muito especial. É muito especial, né? E parece, assim, ter alguma relação forte, né? Agora, certamente não trivial nesse tipo. E das questões, por exemplo, que você motivou inicialmente, né? Por um acaso, você já viu... vamos dizer, porque, por exemplo, a sua distribuição ela é mais que não integrável, né? Ela tem que gerar tudo, né? Então, por exemplo, qualquer distribuição de codimensão 1, né? Ela, que não seja integrável, ela satisfaz isso daí, certo? A menos de talvez uma superfície, né? Não, que seja não integrável, né? Tipo, porque se ela... Se no...
você está comutando ali dentro, está saindo fora, então se saiu fora uma dimensão, você já preencheu tudo que você tem ali, né? Essas coisas que você fez aí, são especificamente em dimensão 3, mas você acha que pode estender isso em condimensão 1? Porque condimensão 1 pode ser uma coisa bem interessante, por exemplo, em relatividade, sabe? É legal que você perguntou isso, porque é isso que a gente está trabalhando agora. Faz um tempo que a gente está trabalhando nisso, a gente tem uma hipótese que a gente não sabe tratar ainda, mas tem muita coisa que dá para passar. Então, toda a primeira parte aqui, que eu falei, que eu estou explicando, que eu falei do que acontece quando a gente projeta, na verdade, quando a gente está olhando de uma certa forma, ela se explica melhor, não tem uma caixa preta quando a gente está no cotangente. Então, essa parte, ela se generaliza bem para qualquer dimensão, exatamente no caso de codimensão 1. Esse é o caso que se generaliza bem, né? E, por outro lado, esse pedaço aqui, resolução de singularidades, não existe, né, para variedades de dimensão grande. Então, precisa tratar de uma outra forma. Então, é aqui que a coisa realmente tem que ter um argumento diferente, que é difícil. Mas essa primeira interpretação, ela passa para qualquer dimensão. Então, tem relação, sim. Legal. E você pegou bem na medida. Como a gente fala, Coranc 1 é o caso onde vai ser a generalização desse trabalho de uma forma mais natural. Joia. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado a você. Obrigado. Mais algum comentário, por favor, pessoal? Perguntas, dúvida? Eu queria só perguntar uma coisinha sobre na direção, assim, né, se o teorema, num certo momento, ficou se a variedade tem dimensão 3, se a distribuição é analítica, então as geodésicas são C1. E tem alguma coisa numa direção, assim, do tipo, existe um exemplo onde as geodésicas não são, sei lá, CK para algum K? Não existe nada. Não tem exemplo. Seria legal achar um exemplo. Não tem. Mas você espera que elas sejam analíticas ou analíticas é muito forte demais, né? Analítica, eu não espero que seja analítica. Mesmo que a gente mostra, não é necessário. A gente consegue só ser um. Será que eu esperaria que seja? Mesmo em dimensão 3, eu pessoalmente não. Será que poderia esperar que seja analítica? Entendi. Então, tem outras partes que eu não sei. Tem alguma coisa fina aí no meio do caminho, né? Entre o analítico e o C1, que deve ser algum corte, sei lá, né? Outras pessoas que trabalham já, porque eu trabalho com essa parte, eu gosto de pensar nesse tipo de problema como dois pedaços, né? Tem uma parte geométrica, que é onde eu trabalho, e tem uma parte analítica, né? Por exemplo, o teorema de Rouvier-Lenné é bem analítico. Então, quando eu converso com o pessoal que faz a parte mais analítica, que olha para coisas desse tipo, né, se as derivadas existem, em certa ordem, se a gente pode fazer, o que eles esperam é C1, eles não esperam C2. Caramba, entendi. Mas eu não tenho uma intuição muito clara do porquê disso. E o que a gente consegue mostrar não é, porque a gente consegue só mostrar, a gente mostra que é semi-analítico, mas a gente depende desses resultados aqui para conseguir Então, a pergunta, ela vai bem num ponto cego meu aqui, que eu não tenho muita clareza da teoria que é usada nessa parte, para dizer se mas o que o pessoal espera é C1, não é C2. Putz, grilo. Entendi. Valeu, cara. Parabéns. Valeu você. Ficou a divergência. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Algum esclarecimento para o André? André, agradeço enormemente a sua participação, a disponibilidade, a clareza. Tá? Obrigado pelo convite. Fico te devendo um café. Tá? Quando nos encontrarmos, farei questão da gente tomar um café. Tá? Ótimo. Muito obrigado. Se você puder compartilhar conosco os slides, serão bem-vindos. Tá? Legal, vamos mandar. Tudo de bom e sucesso aí na sua carreira. Tá?
Vocês também, todo mundo, tudo de bom para todo mundo. Bom ver todo mundo. Bom ver você também, Braulio. Fazia tempo. Tá? Um Então, abraço, André, pessoal. A gente se maravilhoso. vê na semana que vem. Semana que vem é o seminário do Denis, que vai falar sobre a teoria de reguladores, né? Em particular, a interseção do SOTO com esse assunto. Tá? Muito obrigado a todos. Boa semana, bom trabalho. André, boa noite para você. Bom sono aí. Tá? Boa noite, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.